Efésios capítulo 3, versículo 2 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Diga amém. Agora diga comigo: Jesus, fala com a gente. Podem sentar, amados, em nome do Senhor. Queridos, há 15 dias atrás, eu disse aos irmãos que nós iríamos iniciar a série de mensagens dentro do campo da escatologia bíblica, e tive o cuidado de pedir aos irmãos que trouxessem caneta e papel para anotar aquilo que nós vamos estudar. E eu vou perguntar: quem trouxe caneta e papel, levanta a mão. Glória a Deus, está começando. Se você não trouxe hoje, na próxima terça-feira traz. Coloca um lembrete nesse celular, torna ele útil, tá bom? Porque nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos aprender sobre Bíblia. Mesmo porque, queridos, lamentavelmente, tem tanta gente ensinando na internet, no rádio, e muitas vezes não ensina nada com nada. Esta igreja precisa ser bem fundamentada na palavra de Deus, ou não faz sentido. Na primeira semana eu falei com os irmãos com o tema A Última Hora, e mostrei para os irmãos como nós estamos, ou onde nós estamos, em que momento nós estamos no plano de Deus para com a humanidade. Que hora é esta no relógio de Deus? Na segunda semana eu comecei a falar sobre as 7 dispensações e as alianças de Deus, e mostrei para os irmãos que ao longo do tempo se desenvolveu, vou usar esse termo, a história sagrada em dispensações, em períodos, em épocas, que segundo alguns estudiosos, esta não é apenas a forma mais detalhada e a mais antiga de se estudar a Bíblia, quanto a mais eficaz, a que melhor organiza a compreensão dos tempos bíblicos e da maneira como Deus age com a humanidade ao longo do tempo. Dentro desta perspectiva, a história sagrada foi dividida em 7 períodos, 7 épocas, que denotam a maneira de Deus tratar com o homem. E em cada uma destas épocas, o Senhor estabeleceu uma aliança com o homem, aliança esta, ou alianças estas, que sempre que foram quebradas, se quebraram por causa da teimosia do homem em caminhar à margem do propósito e do plano de Deus. Eu disse aos irmãos que 5 destas dispensações já se cumpriram. Uma
está em andamento, possivelmente estejamos no final dela, e uma outra que ainda haverá de se cumprir. Qual a importância de entender isso, pastor? Parar de ficar comendo farofa de Josefina na internet e acreditando em tudo que se diz por aí. Compreender o tempo de Deus e a maneira como Ele age te situa no tempo e te faz entender quais acontecimentos de fato denotam sinais da brevidade, da proximidade da vinda de Jesus, quais não. Algumas pessoas me dizem assim: o pastor prega sobre Apocalipse, como se pregar sobre o Apocalipse resolvesse a dificuldade de entendê-lo. Não adianta eu chegar aqui e pregar Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, Apocalipse 4 e até o 22, e você não saber qual é o momento em que aquele texto se aplica, qual sentido ele tem para nós. Para obtermos esta compreensão, nós vamos ter que caminhar desde o Éden. E eu mostrei para os irmãos na última pregação a chamada dispensação da inocência, quando Deus cria o homem em estado perfeito. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:29 que Deus fez o homem perfeito, e o homem buscou para si muitos artifícios. Mostrei para os irmãos que a dispensação da inocência trabalha junto com a aliança que o Senhor faz com o homem no Éden. Ela vai desde a criação, Gênesis 1:26, até o momento que Adão peca, e por causa do seu pecado é expulso do Éden. Então se inicia a chamada segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. A dispensação da consciência se dá em paralelo com a chamada aliança adâmica. É quando o homem sai por causa do pecado do seu estado de inocência, e agora ele ganha a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que é ruim. Enquanto a primeira dispensação, qual é a primeira? Qual é a primeira? Vou repetir, qual é a primeira? Da inocência. Enquanto a primeira dispensação não dá para precisar quanto tempo ela durou, da criação à queda, essa segunda dispensação dá para se ter um tempo aproximado. Ela dura cerca de 1656 anos. Vai desde a saída do homem do Éden, em Gênesis capítulo de número 3, até o derramamento das águas do dilúvio sobre a terra e o extermínio dos habitantes da terra, ou dos chamados povos antediluvianos. A dispensação da consciência revela como a humanidade é capaz de se destruir e de se corromper cada vez mais, quando ela é deixada à mercê da sua própria vontade e do seu próprio querer. Chega ao nível, nesta dispensação, de o Senhor declarar: eu me arrependo de haver criado o homem. Até o Gênesis capítulo de número 2, nós vemos
a raça humana em estado de perfeição, e ela se multiplica, porque esta é a ordem divina. No Êxodo capítulo de número 3, o cenário muda. O mal aparece. O tentador, personificado na serpente, propõe a Adão e a Eva a quebra da regra que o Senhor estabelece por obediência. Eva come do fruto que o Senhor havia ordenado que não se deveria comer, leva para Adão, e Adão também o come. Não há um consenso se Satanás possuiu a serpente para o objeto da tentação, ou se ele próprio se personifica nela. O fato é que a conversa de Eva é com a serpente, diz Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Também é fato, e isso é inquestionável, que Satanás é o autor da tentação. Não é por acaso que tanto no Apocalipse capítulo 12, versículo 9, anota, quanto no Apocalipse capítulo 20, versículo 2, Satanás é chamado de a antiga serpente, fazendo menção ao seu ato de derrubada da raça humana no Éden. Não é por acaso que em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, o Senhor declara: eu levantarei um varão da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Então entenda, Satanás é o autor da tentação, da queda e da raça humana. Por isso que é bom lembrar que o nosso adversário nunca estará brincando conosco, nem com a nossa salvação. Por isso é importante lembrar para cada crente: nunca brinque com o adversário. Ele não está levando a tua fé na brincadeira. Tem muita gente na igreja que ainda não entendeu a seriedade do mundo espiritual, e vive a fé como se fosse um hobby. Vive o evangelho como se fosse uma filosofia. Vai à igreja como se fosse a um clube. A quem dera que nós cristãos levássemos tão a sério o evangelho como os filhos das trevas levam a sério as suas regras e as suas leis. Nós seríamos mais crentes, nós seríamos mais santos, nós buscaríamos mais comunhão com Deus, seríamos mais apegados e aferrados à fé. Se tem alguém do seu lado, dá um toque nele e fala assim: leve a sua salvação a sério. Leve a sua salvação a sério. Retorno. Agora observe, pastor, Adão pecou. Pergunta: por que Deus cria o homem com a capacidade de pecar? Por que Deus não criou no homem um dispositivo que lhe bloquearia para o pecado? Resposta simples: porque não há criatura moral sem capacidade de escolha. Deus não queria seres mecanizados. A acusação que Satanás faz contra Deus em relação a Jó é exatamente esta:
Jó, porventura te serve em vão, debalde? Tu não o cercastes de bênçãos e bens para que ele te sirva? Satanás está dizendo a Deus: Jó te serve porque você paga pela fidelidade dele com bênçãos. Se Deus criou o homem com a obrigação de servi-lo, o princípio da justiça divina não seria cumprido. Então Deus cria o homem com liberdade, incrivelmente, liberdade de escolha, liberdade para querê-lo ou para rejeitá-lo, liberdade para adorá-lo ou para não fazê-lo. Provoca o vizinho, por favor, fala com ele: você é livre. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas se Deus sabia que o homem haveria de pecar, porque Deus não impediu, porque Ele não violaria a lei da liberdade que Ele mesmo estabeleceu sobre a sua criatura. Mas sabia Deus que o homem haveria de pecar? Sabia ou não sabia? Quando Deus criou o homem perfeito, Ele sabia ou não que o homem pecaria? Sabia. Tanto sabia que previu e falou das consequências: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É interessante que mesmo antes de haver criado o homem, e se você não der glória a Deus agora, eu vou lhe dar uma carreira. Muito antes de haver criado o homem, Deus já havia planejado a redenção do homem. É por esta razão que a Bíblia chama Jesus, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, de cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Então analise: quando Adão peca, quando Adão come do fruto que o Senhor lhe havia ordenado que não comesse, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 25, diz assim: e os olhos de ambos se abriram, e viram que estavam nus. Estar nu no estado de inocência não foi incômodo para Adão nem para Eva. Mas quando em Gênesis capítulo 3, versículo de número 7, os seus olhos se abrem, por estarem no estado de consciência, a Bíblia diz que eles se envergonhavam, porque agora eles têm a consciência de bom e ruim, de certo e errado. E a Bíblia diz que Adão fez para si vestimentas de folhagens. Vestimentas de folhagens simbolizam métodos humanos para a salvação. Diga comigo: roupas de folhagens simbolizam métodos humanos para a salvação. Agora olha para o seu vizinho e diz para ele: mas murcha. Nenhum mecanismo humano de salvação é suficiente para garantir ao homem a vida eterna. É por isso que quando Deus vem ao Éden, em Gênesis 3, a Bíblia diz que Ele fez para Adão e Eva vestes de peles de animais. Os textos mais antigos dizem vestes de peles frescas de animais, ou seja, pele ensanguentada.
Quando o Senhor tira de Adão as folhagens e lhe cobre com vestes feitas de peles de animais, Deus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo: eu vou cobrir a humanidade com sangue, eu vou cobrir a humanidade com vestimenta espiritual. O pecado do homem será lavado, será coberto, e o homem será vestido de veste espiritual. Quando Adão e Eva, no estado de consciência, abrem mão da inocência para ou pelo pecado, eles então recebem uma consciência acusadora. A sua inocência, a sua ignorância do bem que haviam desprezado e do mal que não podiam remediar, agora foi substituído pela consciência do mal que deveriam rejeitar. No estado de consciência, o mal não se achegaria a eles. No estado de consciência, competia-lhes dizer não ao mal, para agradar o Criador. Tinham agora os olhos abertos, tinham agora a vergonha do Criador. É o estado de consciência. Pastor, isso me serve para quê? Presta atenção. Quando você argumenta, Deus é muito amoroso, Ele não iria lançar o homem no inferno. Presta atenção. Deus é tão amoroso que tem plena sabedoria e conhecimento para deixar muito claro que o homem peca sabendo que está pecando. O homem erra sabendo que está errando. Então presta atenção. Não há injustiça quando o indivíduo é avisado do erro e insiste nele. Não há injustiça quando o indivíduo é informado da consequência do seu delito e persiste nele. Quando a sentença vem, não há injustiça, porque ele tinha consciência do ato que estava praticando. Então, quando o juízo de Deus vem sobre a terra e sobre os homens, não há injustiça, porque o homem tem consciência de pecado. Você está me entendendo? Diga amém. E Adão e Eva, no ato do pecado, adquiriram consciência do bem e do mal, e transmitiram à raça humana esta mesma consciência. Daí o salmista declarar no Salmo 51, versículo 4: eis que em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Isso significa entender que o estado de consciência atingiu, alcançou todos os homens, mesmo aqueles que não ouvem o Evangelho. Olha para mim. Mesmo aqueles que não ouvem o Evangelho têm consciência de certo e errado. É o que Paulo chama de lei da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16, Paulo diz assim: quando aqueles que morrem sem lei são julgados, ou aqueles que morrem debaixo da lei são julgados, ele diz: no dia do juízo, aqueles que sem lei morreram, sem lei serão julgados, e aqueles que sob a lei morreram, sob a lei serão julgados, testificando contra eles a sua consciência,
quer defendendo-os, quer acusando-os. Então, toda a raça humana recebeu a lei da consciência, pelo que, no dia do juízo de Deus, a própria consciência será ativada como júri, para que cada homem seja julgado de acordo com a sua consciência. Você me entendeu? Diga amém. Naturalmente, Adão e Eva poderiam ter ficado tranquilos com vestes de folhagens. Mas por que não ficaram tranquilos? Porque se envergonharam diante de Deus. Porque agora tanto Adão quanto Eva têm consciência do delito cometido. Quando João escreve a sua primeira epístola no capítulo 2, versículo 16, João diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Diga comigo: concupiscência da carne. Repete: concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Eva cometeu esses 3 pecados no Éden. Em que momento ela cometeu o pecado da concupiscência da carne? A Bíblia diz que quando a serpente lhe falou do fruto, diz a Bíblia, Eva viu que a árvore era boa para comer. Todo o processo de tentação passa por esses 3 estágios: desejo da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Vou repetir: todo o processo de tentação passa por esses 3 estágios. Eva viu que a árvore era boa para comer, desejo da carne. Significa dizer que se eu e você queremos evitar o pecado, o primeiro passo é estar atento à concupiscência da carne. Como e por quê? Porque Tiago diz que cada um é tentado, Tiago 1,12, quando é engodado, quando é fisgado em seu próprio desejo. Você está me ouvindo? Presta atenção: tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Se não desperta o desejo, não é tentação. Por isso que a grande atenção tem que ser quanto à concupiscência da carne, o desejo da carne. E aí vem uma pergunta: quais desejos você tem nutrido? Depois do desejo da carne vem a cobiça dos olhos. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era agradável aos olhos. É por isso que Jesus é radical e diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque todo o princípio da tentação caminha pela via da cobiça. E a soberba da vida, desejável para entendimento. O que é a soberba da vida? Querer aquilo que Deus não dispôs para você. É achar que eu tenho direito, porque afinal de contas eu me esforço tanto. É aqui que a raça humana desaba, e continua sendo aqui que os homens cedem ao pecado e se afastam de Deus. Concupiscência da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Ora, a soberba da vida se manifesta quando eu digo: mas o que importa é a minha felicidade. O plano de Deus não importa, importa a minha satisfação. Eu estou sendo soberbo.
Eu estou dizendo que Deus tem a obrigação de me satisfazer. É lamentável quando o ser humano ignora o plano divino em seu favor. E quando nós ignoramos esse plano, nós entramos na mesma trilha de Adão. Criamos aventais para nos cobrir da nossa vergonha. Uma palavra pastoral: você está em pecado? Sua vida está atravessada? Não invente aventais, não invente mecanismos para cobrir. Corra para o Criador, porque o Cordeiro já foi morto, e o seu sangue pode te cobrir, te proteger, te amparar, te dar nova vida e te purificar para a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem crê diz glória a Deus. Anota, se você desejar, os 6 aspectos da dispensação da inocência, da consciência, quando Adão peca. Primeira coisa que Deus estabelece: uma maldição sobre a serpente. Maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. É interessante, Deus chama a serpente de animal doméstico, porque ela convivia com o homem no Éden com naturalidade. Agora ela se torna maldita entre os animais. É o primeiro elemento da dispensação da consciência. Segundo elemento da dispensação da consciência: o organismo da mulher é mudado. O Senhor olha para a mulher e diz: aumentarei a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A dor do parto é consequência da dispensação da consciência. E não é por acaso que a ciência, a medicina, considera a dor do parto a segunda pior dentre todas as dores a que o ser humano pode ser submetido. A primeira seria a dor da queimadura. A dor do parto é tão violenta que quando a Bíblia quer falar da grande tribulação, compara com dor de parto. O terceiro elemento da dispensação da consciência é a maldição sobre a natureza. Romanos capítulo de número 8, Paulo diz no versículo 23 que toda a criação conjuntamente geme e aguarda com dores de parto o dia da redenção. Presta atenção, a natureza aguarda o dia que a igreja será arrebatada, porque aí começa o processo de purificação para a renovação e estabelecimento de novo céu e nova terra, porque o nosso pecado afeta a natureza. O quarto elemento da dispensação da consciência é que Deus impõe sobre o homem o trabalho para a sua própria subsistência. O trabalho leve do Éden agora é transformado em trabalho de suor e esforço, porque no Éden a terra produzia o fruto. A partir de agora o homem tem que plantar para colher. Então o homem não trabalhava, pastor? O homem regava, cuidava, guardava o jardim. Depois do pecado, agora ele tem que plantar para poder colher, como consequência do seu pecado e da sua decisão. O quinto elemento da dispensação da consciência é a promessa da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. O Senhor declara: da semente da mulher eu suscitarei o varão que vai esmagar a cabeça da serpente.
Sexto elemento da dispensação da consciência: adoração consciente. Doravante, preste atenção, na dispensação da inocência, a Bíblia diz que o Senhor vinha ao Éden todos os dias, na viração do dia. Ele conversava com Adão na viração do dia. A partir de agora, Gênesis 4, a adoração não se dará mais com Deus vindo ao Éden. A adoração se dará com o homem indo ao altar. E ele diz a Caim e a Abel: tragam-me uma oferta. E a Bíblia diz que Caim trouxe para o altar do Senhor um cordeiro do seu rebanho, porque era pastor de ovelhas. Caim trouxe ao altar o fruto da terra, porque era lavrador. Vamos lá, dispensação da consciência, o homem tem que ir ao altar. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 4 de Gênesis que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Diga comigo: para Abel e para a sua oferta. Preste atenção nisso. Antes de aceitar o culto de Abel, Deus aceitou a Abel. E diz a Bíblia: porém para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Então segura lá, antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a Caim. Você me entendeu? Diga amém. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 12, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, que as obras de Caim eram más, e o seu coração pertencia ao diabo. Pode falar? Você não pode ser do diabo o dia inteiro e querer oferecer culto a Deus à noite. Não dá para viver para Satanás o dia inteiro e querer viver para Deus à noite no templo. Então o Senhor rejeita a oferta de Caim, porque Caim tinha o coração afastado de Deus, e ele tinha consciência disto. Não dá tempo, não vou falar, mas uma análise de Gênesis capítulo 4 vai te mostrar que Caim era tão maligno que toda a sua descendência é ímpia. Toda a sua descendência se levanta contra Deus. Ele comete o primeiro assassinato da Bíblia. E quando Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão Abel? Em Gênesis 4:6, ele diz: porventura eu tenho obrigação de guardar o meu irmão? A sua natureza está tão afastada de Deus, que ele, além de cometer o crime contra a vida do seu irmão, ainda responde a Deus como se não fosse responsável pelo ato. E o Senhor dá a Caim uma sentença, e daí ele parte e estabelece família e constrói cidades. Mas repito, toda a sua descendência é ímpia, porque a adoração agora é consciente. E não é por acaso que quando a Bíblia fala do nascimento de Sete, diz assim: este foi o tempo que voltou-se a invocar o nome do Senhor, porque isso também é um ato de consciência. Então preste atenção, pecar é um ato de consciência, adorar a Deus também é um ato de consciência.
Você veio aqui hoje à noite consciente do que você viria fazer, sim ou não? Você tomou a decisão de vir, você disse: eu irei, eu vou adorar, eu vou cultuar, eu vou celebrar. O dia foi difícil, o dia foi cansativo, o corpo quer cama, as pernas estão ruins, mas o meu coração deseja levar ao altar a minha adoração. Aleluia! Na dispensação da consciência, o sétimo elemento é a responsabilidade humana pelos seus atos. O homem se torna responsável pelas suas decisões. Todos os pecados da humanidade são conscientes. E presta atenção nisso. Cada ser humano responderá por cada um deles diante de Deus. Ninguém será poupado. A Bíblia diz que Ele não tomará o inocente por culpado, nem o culpado será visto como inocente, porque o homem está em estado de consciência. A serpente é amaldiçoada. A condição da mulher é mudada. A terra é amaldiçoada por causa do homem. A malignidade prolifera de uma forma tão violenta que ainda na dispensação da consciência, em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, a Bíblia diz que toda a humanidade se corrompeu num nível que a sua corrupção chegou à presença de Deus. E é interessante é que a expressão a corrupção chegou à presença de Deus indica que os pecados e as orgias e a malignidade dos homens era tão grande que cheirava mal, como um esgoto que sobe. Cheirava mal às narinas divinas. No versículo de número 5 de Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus viu que o homem era mau desde os seus pensamentos, e que a sua malignidade era contínua. De modo que no versículo 6 diz assim: então o Senhor se arrepende de haver feito o homem, e isso lhe entristeceu o coração. E Deus diz: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto os animais e répteis e aves do céu, porque eu me arrependo de haver criado o homem. A malignidade do homem chegou ao nível de afrontar o Criador. Mas tem algo da natureza de Deus que o pecado do homem não pode mudar. Ei, tem algo na natureza de Deus que o pecado do homem não pode mudar: a sua justiça. Ele decide exterminar toda a raça. Porém, quando Jeová olha para a terra e diz: vou exterminar todos, ele encontra no meio da multidão um homem. Versículo de número 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Sabe quando você está determinado que você vai colocar fogo naquela mala? Você vai destruir, e de repente você encontra no bolso da mala um documento que não pode ser queimado. Deus está determinado a exterminar a raça, mas quando ele olha para a terra, ele encontra e a justiça divina falou alto. E Jeová diz: eu posso exterminar a todos, mas a minha justiça não me permite exterminar aquele homem
que acha graça aos meus olhos. E é aí que o Senhor consegue contar com Noé e dá uma orientação a Noé acerca da construção da arca, porque todos os seres vivos da terra serão exterminados, mas por causa de Noé, a sua família será preservada. Diga comigo: por causa de Noé, a sua família foi preservada. Só quem me entendeu vai repetir: por causa de Noé, a sua família foi preservada. Alguém já entendeu? Repete: por causa de Noé, a sua família foi preservada. Diga assim: por minha causa, a salvação entrou lá em casa. Note que o Senhor diz: eu destruirei toda a carne, não vai escapar ninguém. Não estava no plano salvar um casal de cada espécie. Não estava no plano salvar uma família. Destruirei toda a carne, está escrito. Mas enquanto os seus olhos passam sobre a terra, lá está um homem. A justiça divina sempre trabalhará com a possibilidade de alguém que se curva diante de Deus e o reconhece. A dispensação da consciência encerra aqui. A chuva desce sobre a terra. Se você analisar direito, é a primeira vez que chove sobre a terra no dilúvio. Até então a Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra. De civilizações do mundo relatam algo parecido. Todas as grandes civilizações da história relatam algo parecido, o que confirma que não é uma fantasia. O impacto do dilúvio foi tão grande que se atribui o posicionamento dos continentes, conforme nós conhecemos, ao dilúvio. Se atribui o extermínio de algumas espécies da terra ao dilúvio. Noé e a sua família são recolhidos na arca para darem continuidade à raça humana. E Deus estabelece uma nova aliança e uma nova dispensação a partir daí. Mas o homem que entrou no estado de consciência não retorna mais ao estado de inocência. O homem não volta para o Éden. Aquele que pela inocência de Cristo Jesus for justificado, entrará no paraíso de Deus. Mas o Éden ficou para trás, e hoje nós somos conscientes dos nossos pecados. Então, no momento que a sentença de Deus vier e disser: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não cabe o argumento de que Deus é amor e não lançaria alguém na condenação. Porque o Deus que é amor está dizendo: não coma do fruto, se você comer você morre. Ele apresenta o benefício, apresenta o risco, mostra a consequência e o caminho para caminhar em vitória. Diga comigo: eu não viverei. Repete: eu não viverei em pecado. Eu tenho consciência
de quem eu sou em Cristo. Fica de pé, por favor. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. E nós vamos dando sequência. Note que nós já saímos do Éden, já chegamos no dilúvio. Não dá para chegar no Apocalipse sem entender tudo isso. O que eu quero é que você entenda que quando a tua alma te repreende pelo delito, é Deus ativando a tua consciência para te chamar ao arrependimento. Quando o teu coração te incomoda por causa do erro, é Deus te chamando à consciência para que você não permaneça nele. A Bíblia Sagrada diz que Deus opera em nós, o Espírito Santo opera em nós a tristeza segundo Deus, para gerar arrependimento. Quando tomamos esta consciência, começamos a ouvir Deus direcionando a nossa caminhada e o nosso estilo de vida. Há muitos anos atrás, eu morava na cidade de Mairi. A Polícia Federal aqui em Feira de Santana prendeu um traficante com alguns quilos de maconha e algumas pedras de crack num ônibus. Ele conseguiu fugir da prisão de Feira de Santana e foi preso pela polícia militar na cidade de Baixa Grande. Isso foi em 1993. O sargento que comandava o quartel da polícia militar em Baixa Grande era membro da Igreja Batista. Ele foi na minha casa em Mairi e me contou o episódio e disse: pastor, eu queria que você fosse lá evangelizar o rapaz. E eu fui a Baixa Grande, e quando eu cheguei na frente da cela, eu vi um homem seminu, marcado por alguns solavancos que já haviam dado nele, com os olhos esbugalhados. E o sargento disse: eu trouxe um advogado para conversar com você. Para o cara que está preso por tráfico de drogas, um advogado assim de bandeja na porta da cela, isso é um presente. E quando eu cheguei na frente da cela, eu disse para ele: eu não sou um advogado, mas eu sou secretário de um. E o meu patrão mandou eu vir aqui te dizer que ele pega a tua causa de graça e ele garante que te tira da prisão. E ele perguntou: como é o nome do seu patrão? Eu disse: tenha calma. E eu comecei a contar a história do meu patrão. E eu disse a ele: o meu patrão foi preso igual a você, só que ele foi preso sem crime. Ele era inocente, foi surrado. E comecei a subir o Calvário com Jesus. Antes de chegar no cume do Gólgota, o jovem caiu de joelhos dentro da cela chorando e disse: eu quero voltar para Jesus, eu sou desviado, eu quero entregar a Ele minha vida. Eu disse ao sargento: abre a cela. O sargento disse: pastor, o cara fugiu da federal. De Jesus ele não foge, pode abrir a cela. Quando abriu, eu entrei e orei por ele. Ele entregou a vida a Jesus. E eu disse para ele: olha, mais tarde a Polícia Federal vem te buscar, e você vai levar uns tombos, porque você brincou com a lei. Você vai levar uns empurrões, mas cada solavanco que você receber, lembra, Jesus sofreu mais do que você, sem pecar. O sargento me disse que quando ele foi jogado lá no camburão, ele gritou assim: graças a Deus, Jesus sofreu por minha causa. Meses depois, eu estava pregando numa igreja aqui em Feira de Santana. Contei o testemunho
E depois do culto uma senhora me procurou e disse: pastor, esse rapaz que o senhor falou é meu filho. Ele está preso, cumprindo pena, mas lá na prisão ele é quem dirige o culto e evangeliza os colegas de cela. Quando o homem se conscientiza do seu erro e se rende ao grande e poderoso Deus, o caminho de resgate se estabelece. Aponta o dedão na pessoa do seu lado e diz para ele: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Aleluia. Deus, aplica a tua palavra no nosso coração. Nos desperta, Senhor querido, para o fato de que não podemos viver alheios ao teu propósito e à tua vontade. Que a nossa consciência, Senhor, seja em todo o tempo nutrida pela tua presença. Que a tua palavra, Senhor, em todo o tempo nos desperte para o cumprimento do teu propósito. Se me ouve agora alguém cuja vida e estilo de vida vai de encontro ao teu plano de salvação, ativa a consciência desta pessoa agora. Não deixa Satanás cauterizar a nossa mente e os nossos sentimentos, Senhor. Que a nossa vida te glorifique, que o nosso estilo de vida te honre, e que Satanás não tenha poder de nos manipular e de nos levar pela trilha da destruição. Manifesta, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo.